estarmos reunidos para louvar ao Senhor, para engrandecer o nome do nosso Pai, eu quero convidá-los a se levantar, aqueles que desejarem, puderem, para consagrar esse tempo a esse Pai que nos acolhe. Algo que devemos guardar em nosso coração é a gratidão, o agradecimento por tudo que Ele tem feito, a gratidão pelo sustento que o Senhor tem nos dado até aqui. E essa manhã é com essa gratidão mesmo que nós saímos da nossa casa, apesar do frio. É uma escolha estarmos aqui para ceiar com o Senhor. Vamos louvar a Ele? Vamos orar antes. Pai, nós entregamos a Ti a nossa vida em gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por Teu amor inabalável, por apesar das nossas falhas, o Senhor permanecer nos aceitando, permanecer nos escolhendo, mesmo que em alguns momentos nós venhamos a não Te escolher por nossas falhas, fragilidades, humanidade, o Senhor permanece fiel. Tu és um Pai que está sempre com os braços abertos para nos acolher, para nos proteger. Nós nesse momento, Senhor, Te reconhecemos como o nosso único caminho, como a nossa única fonte de salvação. Nós Te entregamos o nosso ser, Senhor. Queremos que o Senhor receba os nossos louvores. Queremos que o Senhor receba como um aroma suave. Queremos que o Senhor nos acolha, Senhor. Nos receba, Senhor. Nós Te entregamos a nossa vida em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Yeah.
Jesus Cristo será sempre minha canção. Faz-se presente, Espírito Santo. Nós estamos aqui por Ti, Senhor. Te louvamos. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consome, sem impedimentos, face a face, Senhor. Ele está ouvindo sua voz. Sopra em nós, Espírito, te Tua glória está aqui, Teu amor liberta cada um de nós. Aqui no trono de louvor, Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.
Declara neste momento, para Ele nós declaramos a Ti, Senhor, crendo que todos os céus se abrirão e o Teu reino vai mover em nosso meio, Senhor. Pai, aviva os corações, Senhor. Pai, que não sejamos, Senhor, atônitos, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo, o Teu fogo do Espírito, traga o fervor em nossos corações. Não há motivo para estarmos aqui se não for para adorar o Senhor. Ele está te ouvindo neste momento, ansiando pelo fogo do Espírito sendo transformado em seu coração. Vamos louvar a Ele. Te louvamos, Senhor. Glórias te damos, Pai. Glórias te damos, Senhor. Não estamos sós. Lutamos por esse Pai. Lutamos contra a nossa carne, contra a nossa humanidade. Nós lutamos, é uma luta diária, mas em fé nós somos fortes no Senhor. Amém. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos.
Glória a Deus. Que coisa boa, né, meus irmãos? Que delícia poder abrir o coração, rasgar o coração e adorar esse Deus poderoso. Dê a mão para o seu irmão aí, para a sua irmã, que você e eu possamos juntos, nesse momento, se você pode, né? Possamos entrar na presença desse Deus maravilhoso e possamos adorá-lo de todo o nosso coração, alma e entendimento. Faça a sua oração. Pai, esse é um tempo de gratidão, é um tempo de adoração, é um tempo de entrega. E que alegria para cada um de nós, para a tua igreja, para o teu povo, seus filhos e filhas, ter essa oportunidade de se render a ti, de entronizá-lo no mais íntimo e mais profundo e mais alto lugar do nosso coração. Recebe nesse momento a tua igreja, o corpo de Cristo, cada um dos seus filhos e filhas, que se rendem a ti e trazem o seu melhor, oferecem a ti o governo e o trono de cada coração, para o seu louvor e para a sua glória. Por isso, Pai, despedaça com todo jugo, quebra, Senhor, toda ação maligna, desfaz todas as obras das trevas, reina soberanamente sobre todos nós, sobre cada um de nós, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã. Parabéns, 35 anos de família Comunidade da Graça. Parabéns, glórias ao Senhor Jesus. Que coisa boa, hein, meus irmãos? Aleluia. Graças a Deus. Feliz aniversário para todos nós. Feliz aniversário. Glória a Deus. Aê. Graças a Deus. Tudo bem com vocês? Glória a Jesus. Que tempo delicioso, meus irmãos. Nós estamos no mês de abril, com o nosso coração agradecidos a Deus. 35 anos de história que a nossa comunidade vem realizando, escrevendo. Eu e você fazemos parte dessa história, temos as nossas digitais e carregamos um legado do Senhor, né? O Senhor foi imprimindo um legado em nós, em todos nós. E a cidade de Bragança Paulista, ela está sendo a cada dia abençoada também por esse pedacinho do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, que se reúne aqui nesta casa para atrair a glória de Deus, a bênção de Deus, a vida de Cristo e multiplicá-la em todos os cantos dessa cidade. E esse é um privilégio, meus irmãos, para mim e para você, participar disso que o Senhor está fazendo, que Ele está fazendo há muito tempo. Eu e você fazemos parte desse corpo de Cristo, esse pedaço do corpo de Cristo, que Ele é gigante, está no mundo inteiro, e vem desde a época em que Jesus, lá na cruz do Calvário, foi levantado para produzir perdão, restauração, cura, uma nova história, uma nova vida, para toda a humanidade, e eu e você fomos alcançados. Ao longo desse mês a gente quer celebrar, quer agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Mas uma das coisas que eu fui sendo trabalhado por Deus, e eu quero também pensar com vocês, é que o nosso coração é o centro de todo o nosso viver e de tudo que nós podemos produzir na nossa história e na nossa caminhada sobre a face da terra. O nosso coração, meu coração, o seu coração. E o meu coração e o seu coração, nosso coração, é um alvo de disputa
contínuo. Contínuo. Inclusive muitas vezes, a gente até acaba vivendo momentos de alegria, de festa, de celebração. A gente faz festas com as motivações erradas. Muitas vezes nós vivemos festas em que a razão e o alvo daquela celebração não são essenciais para a gente. Na verdade, muitas vezes nós realizamos festas, celebrações que não produzem vida em nós, não produzem o transbordar daquela plenitude de capacitação para viver, para desenvolver projetos, para criar, para dar de fato significado à nossa existência. E num tempo de festa como esse, é tão importante a gente parar um pouquinho e pensar o que é que nos motiva na festa, o que é que nos guia e nos dirige na festa. Aí, irmãos, eu comecei a pensar isso lá na carta de João, no capítulo 5, a primeira carta de João, no capítulo 5. E lá no capítulo 5 é o último capítulo da carta de João. O último verso me despertou a atenção. E Deus tem trabalhado comigo. Nós vamos celebrar ao longo desse mês, e nós vamos fazer muita festa, mas o Senhor, Ele deseja que eu e você estejamos capazes de discernir, de compreender aonde o nosso coração deve estar direcionado, trabalhado. É o último verso, o verso de número 21, um verso pequeno, meus irmãos, mas que vai definir para nós, para mim e para você, os motivos da nossa festa, a razão da nossa festa, a razão da nossa celebração, o porquê nós vivemos e o porquê nós fazemos as coisas que fazemos. O último verso da carta de João, o verso 21 do capítulo 5, depois de João, discípulo de Jesus, João, o discípulo amado, João, aquele que encostava-se no mestre, ele era provavelmente aquele discípulo que tinha uma linguagem de amor, de toque físico. Ele gostava de andar abraçado, de se recostar. Sabe aquele amigo que gosta de chegar perto de você, dar aquele abraço, encostar em você, e às vezes ele não fala nada, mas aquele abraço, aquele toque de amor respeitoso, comunica tantas coisas boas. A palavra diz que ele era um discípulo amado. Bom, João escreveu sobre isso. Ele escreveu a respeito do amor de Deus. Ele escreveu a respeito de como nós fomos amados e como nós podemos amar. Ele foi aquele que escreveu o Evangelho de João. E no Evangelho de João, um dos textos que me chama muita atenção, ele disse: olha, nisto conhecerão que vocês são discípulos de Jesus. Nisto somos conhecidos como discípulos de Jesus, quando nos amamos uns aos outros. Mas antes dele colocar esse texto, ele fala do amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. João agora escreve a sua carta, contextualizada no amor, e termina o último verso com esse toque. Você viu o que está escrito? Filhinhos, a maneira amorosa como ele sempre tratava as pessoas. Guardem-se dos
Filhinhos, guardem-se dos ídolos. A gente pode pensar assim, mas calma aí, pastor, eu já me livrei dos ídolos há muito tempo. E é verdade. Quando a gente chega na presença de Deus e a gente abre o nosso coração para Ele, conhece a Jesus, a gente começa a tirar da nossa frente os altares de ídolos, porque a gente entende e tem a revelação de que o único Deus que nos amou, que veio ao nosso encontro, que nos abraçou, que nos resgatou, e o único que pode nos dar vida, vida plena e abundante, é Jesus Cristo. A gente entrega a nossa vida a Jesus, por isso a gente reconhece. Mas o grande problema, irmãos, e aqui é o que João está querendo nos despertar, são aqueles ídolos que a gente guarda no nosso coração, ou que a gente levanta no mais íntimo do nosso coração, e que não são aqueles ídolos construídos, que têm forma física, mas são ídolos que ocupam o lugar de Deus no nosso coração, porque nós somos regidos, guiados, governados por Ele, dentro de nós. Guia nossas decisões, guia os nossos desejos, guia os nossos posicionamentos, guia a nossa postura, guia as nossas prioridades, influencia a nossa vida completamente. E às vezes, meus irmãos, nós até verbalizamos assim: não, mas eu amo a Deus sobre todas as coisas. Não, mas a minha vida está no altar do Senhor e é Ele que... Mas as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas escolhas, aquilo que a gente faz de verdade, demonstra outra coisa. E é isso que importa. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 4 do livro de Provérbios, veja comigo quando o rei Salomão, ou o sábio Salomão, ele escreve a respeito, no capítulo ele trata sobre sabedoria, e essa sabedoria, ela nos é revelada como o Espírito de Deus nos guiando, nos dirigindo, nos mentoreando, e a cada dia nos moldando para ser e viver da maneira como Deus um dia planejou que vivêssemos. E aí, meus irmãos, lá no capítulo 4 de Provérbios, no verso 23, veja esse texto quando Salomão está falando, está tratando desse assunto importante para a gente. E ele diz até o seguinte, o verso 23 é que eu quero destacar, mas no verso 20 ele diz assim: meu filho, minha filha, olha que tratamento de um pai que quer bem o seu filho, sua filha, de alguém que quer proteger, que quer guardar. Ele diz assim: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração. É lá, irmãos, que começam todas as coisas da nossa vida, pois são vida para quem as encontre, saúde para todo o seu ser.
ele diz no verso 3: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração. É lá no nosso coração que a nossa identidade vai estar sendo consolidada, vai estar sendo formada. É lá no nosso coração. E é lá no nosso coração que acontecem as maiores batalhas. Sim ou não? As maiores batalhas, irmãos. E as vitórias mais significativas e aquelas que vão definir a sua trajetória, elas vão se dar lá no seu coração, no íntimo do seu coração. É lá, irmãos. Quando Jesus veio nos apresentar o plano de salvação, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor e o seu poder, trazendo o reino de Deus. Reino é governo de Deus para a humanidade. Ele dizia: olha, o reino de Deus começa no nosso coração. O reino, o governo de Deus, o que deve guiar a nossa vida, começa no nosso coração. Quando Jesus falava, lá em Mateus, no capítulo 12, ontem, na nossa reunião de casais entrelaçados, nós citamos esse texto. Que reunião maravilhosa ontem, irmãos, para os casais, que tempo precioso, o que nós recebemos de Deus, que coisa fantástica, e é o cuidado, o amor, a misericórdia do Senhor para cada um de nós. Mas nós citamos esse texto, que está lá em Mateus, no capítulo 12, e lá eu quero destacar para você o verso 34, do capítulo 12, quando Jesus está falando com os religiosos da época, gente de igreja, irmãos, gente que conhecia as escrituras, e gente que estava caminhando com ele, estava ouvindo um montão de coisa. Olha o que ele disse, parece até alguma coisa assim que num primeiro momento é agressivo, mas nos chama a uma confrontação importante. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio, o que, irmãos? Por isso, meus irmãos, lá no coração, a maior batalha a ser vencida é a batalha de permitir que aquele que está entronizado, ou que esteja entronizado permanentemente na nossa vida, seja Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que vem a cada dia nos revelar o amor do Pai, aquele que vem a cada dia nos reconciliar com o Pai, aquele que vem a cada dia nos livrar das obras da carne, daquilo que nos conduz à morte, daquilo que nos conduz ao sofrimento, à vergonha, à tristeza. E Jesus dizia: a boca fala do que está cheio, o quê? Coração. Foi Jesus quem também lá no capítulo 7 de Mateus, veja lá comigo, capítulo 7 de Mateus, capítulo 6, melhor, é aqui que está o texto que eu acho que nós devemos nos deter. No capítulo 6, e o verso 21, olha só esse momento em que Jesus chama a atenção dos seus discípulos, das pessoas que estavam recebendo aquele sermão da montanha, onde Jesus está pontuando com todos aqueles que estavam ali, registrando para mim e para você os valores fundamentais
do reino de Deus e que o nosso Pai Celestial quer que a gente esteja aprendendo e vivendo. Olha o que ele diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o quê? O seu coração. Irmãos, aquilo que é um tesouro para nós, aquilo que é importante, que nos leva a ter atitudes, a nos mover, a correr, a renunciar, aquilo que é para a gente muito importante, é aquilo que governa o nosso coração, é aquilo que dirige o nosso coração. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer sempre, todos os dias: qual é o maior tesouro do meu coração? O que é que evidencia o que é mais caro e importante para o meu coração? E aí, irmãos, um texto fundamental para nós. Ezequiel, lá no capítulo 14, olha a palavra de Deus para mim e para você. Ezequiel capítulo 14, a partir do verso 2. E olha como a coisa acontece, irmãos. Olha como ela se desenvolve. Primeiro ponto que eu quero destacar: então a palavra do Senhor veio a mim. Quem é que está produzindo essa palavra? Quem é que está trazendo essa palavra? Essa palavra é de quem? Do Senhor. Irmãos, quando a Bíblia registra: a palavra do Senhor veio até mim, a gente tem que parar, tem que refletir, pensar, analisar. Espera aí, Deus está falando comigo. Então a palavra do Senhor veio a mim. Verso 3, olha o que está escrito nesse texto: filho do homem, estes homens ergueram ídolos no coração e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? É Deus falando com o profeta Ezequiel, falando com a humanidade, falando comigo, com você. Olha o que ele está dizendo: esses homens, mulheres, a raça humana, as pessoas, ergueram ídolos no coração. Essa é a armadilha. Era isso que João estava, guiado pelo Espírito, despertando a atenção da igreja, dos filhinhos amados do coração do Pai, de todos nós. Guardem-se dos ídolos que se levantam no coração. E eu e você sabemos quais são esses prováveis ídolos do nosso coração. Por exemplo, se não for do meu jeito, não vou. Se não for do meu jeito, não faço. Se não for do meu jeito, não quero. Se não for do meu jeito, não conte comigo. Se não for do meu jeito, tem que ser do meu. Tem que ser do meu. Será que isso é um ídolo do coração? Não vou para a igreja. Não falo mais com Deus. Não oro mais. Nem canto. Esquece. Não visito mais ninguém. Não quero nem ter o nome de cristão. Será que tem um ídolo do coração aí? Senhor, eu quero isso,
Mas, Senhor, tem que ser assim. Senhor, olha, muitos anos que eu estou na igreja, te servindo. Eu sou obreiro, sou pastor. Senhor, é assim que eu quero. Senhor, vou dar detalhes. Existem ídolos no coração? É o meu ministério. É o meu trabalho na igreja. É a minha posição. Eu construí tudo isso. Eu fiz tudo isso. Tem meu sangue. Tem meu suor. Tem anos de joelho no chão. Tem minha vida. Será que tem ídolo no coração? E você percebe, irmãos, como de uma maneira tão sutil, homens e mulheres podem levantar ídolos no coração. Meu Gessém, minha esposa, meus filhos, meu trabalho. Quando Deus está chamando a atenção do povo, de mim, de você, através do profeta Ezequiel, Ele cuidadosamente nos leva a refletir e pensar, e Ele jamais vai nos deixar caminhar por caminhos que nos coloquem distantes dEle. Ele chama a atenção do seu povo. E aí ele diz: devo deixar que me consultem? Eles ergueram ídolos no coração e puseram tropeços ímpios diante de si. Irmãos, são ídolos que a gente levanta no nosso coração e começam a ser, de fato, motivos para eu e você não conseguirmos alcançar e viver tantas coisas que gostaríamos de viver, que desejaríamos viver, mas que não vivemos, porque são ídolos mortos. Eles não produzem vida. Só quem produz vida é Jesus. Não tem. Às vezes nós levantamos ídolos no nosso coração. Quando eu conseguir isso, que alegria será, que gostoso será, quando eu chegar lá, será maravilhoso, quando eu tiver essa posição, será extraordinário, quando eu conseguir completar esse projeto. E aí a gente chega em tudo aquilo que a gente estabeleceu como um alvo, como que nos moveu por muito tempo, e quando a gente conquista aquilo, a gente diz: mas não sei, pensei que eu ia ficar até mais alegre, mais feliz do que estou, nem quero mais, eu quero outra coisa, acho que eu já quero mudar, acho que eu já quero, porque, irmãos, nada, absolutamente nada produz vida, a não ser Jesus Cristo, o Senhor. Nada, irmãos, nada, nada, absolutamente nada, produz tropeço para a nossa vida, produz impedimentos para a nossa vida, e se ocupam um lugar que deveria ser unicamente de Deus, ali existe uma mão maligna produzindo impiedade no nosso coração. O verso 4, olha o que ele diz: ora, diga-lhes, Deus está falando, irmãos, ora, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Quem é que está falando? O Senhor. Assim diz o soberano, assim diz o Senhor: quando qualquer israelita, ou quando qualquer homem ou mulher que se diz filho de Deus, servo de Deus, que está na igreja,
quando qualquer pessoa erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua o quê? Idolatria. Sabe o que Deus está falando? É o seguinte: Marcos, você quer levantar o ídolo no seu coração? Você quer viver em função desse ídolo que você levantou, que para você é mais importante que eu, e está muito bem disfarçado, muito bem revestido, muito bem ornamentado, até de tal forma que nem parece que é um ídolo no seu coração. Que bonito. Quer mesmo levantar esse ídolo? Porque na verdade é esse ídolo que te move, é esse ídolo que te faz dar passo, é esse ídolo que te faz correr atrás. Quer mesmo levantar um ídolo que te faz tropeçar? Então, quando você vier a mim, eu vou te responder segundo o ídolo do seu coração. Fabinho, muitas vezes, irmãos, nós temos dificuldades em receber e em viver algumas coisas, porque na verdade existem ídolos no nosso coração e nós corremos atrás desses ídolos. Verso 5, ele diz assim para a gente, para mim, para você: farei isso para reconquistar o coração do meu povo, de mim e de você, que me abandonou em troca de todos os seus ídolos. O Senhor responde segundo os ídolos do nosso coração. É isso que você quer? Te darei. Recebe, veja se satisfaz, veja se fica bem. É isso que você quer? E às vezes aquilo que você buscava tanto, que você lutava tanto, que era um ídolo que estava entronizado lá dentro, quando você põe as mãos, quando você começa a desfrutar, você se frustra, se entristece e diz: Deus, não é isso. E Ele te chama de volta e diz: aqui é o seu lugar, comigo é o seu lugar, perto de mim é o seu lugar, na minha presença é o seu lugar. Ele responde segundo os ídolos do coração, aqueles que nós até levantamos e nos fizeram abandonar a Deus. Trocamos Deus, trocamos o nosso Senhor, e Ele nos responde daquela maneira, para que possamos voltar até Ele, nos arrepender e nos prostrar diante dEle. Paulo escreveu à igreja de Roma, veja comigo, Roma, lá no capítulo 1 da carta aos Romanos, veja comigo lá. Esse texto, irmãos, é um texto poderoso demais, poderoso demais. Capítulo 1, verso 20, veja lá, quando Paulo está escrevendo aos Romanos, olha o que ele escreve, irmãos: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Meu irmão, minha irmã, desde a criação do mundo é inegável, não tem como você não perceber, não enxergar, não ver todos os atributos invisíveis de Deus, sua glória, sua majestade, seu poder, sua autoridade. Irmãos, desde o sol que ilumina o nosso dia, a lua, as estrelas, as nuvens, o mar, a rotação da terra, tudo isso demonstra o poder de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, sincronizado, irmãos, a tal ponto,
Os cientistas calcularam que se o Sol estivesse um pouquinho mais perto de nós, aqui do planeta Terra, nós seríamos queimados. E se ele estivesse um pouquinho mais distante, nós não conseguiríamos viver, esse planeta estaria gelado. Irmãos, tem o tamanho certo da distância que o Sol tem que estar para que eu e você possamos viver, sobreviver. E por isso, em muitos lugares e planetas, não existe vida. Tudo calculado milimetricamente. Os atributos invisíveis de Deus estão presentes. O seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens que o negam, que não aceitam, que rejeitam, são indesculpáveis. Indesculpáveis, meus irmãos. Eu posso levantar um ídolo no meu coração da maneira que eu quiser, mas não será possível negar a existência de Deus. Mas a palavra de Deus diz assim que alguns dizem: Deus não existe. Indesculpáveis. No verso 21, veja o que diz: porque tendo conhecido a Deus, que nós o conhecemos, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram, nem lhe renderam graças. Diante de tudo isso que está criado, que está formado, muita gente não atenta para a glória e a majestade do Senhor, não reconhece e não glorifica a Deus, e não lhe rende graças, e não lhe faz festa, e não celebra cada dia, e não agradece pelo dom da vida, e não se dispõe a Ele. Muita gente, irmãos. Pelo contrário, irmãos, os seus pensamentos tornaram-se fúteis. O que é, irmãos, que guia a gente, que move a gente, que às vezes coloca a gente num esforço tão grande, mas que depois você fala: nossa, isso é uma coisa tão fútil. Pensei em fazer uma festa enorme, gigantesca, por algo que, mas é tão fútil. E o coração insensato dele se obscureceu. O verso 22, embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se o quê? Tolos. E o verso 23, que para mim abre o nosso entendimento e dá um choque na gente. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança de homem mortal. O grande problema é trocar a glória de Deus por tantas outras glórias que na nossa vida nós almejamos, buscamos, idolatramos e estabelecemos como um Deus dentro de nós. Trocaram a glória de Deus. Lá em 2 Samuel, e aqui eu quero completar com vocês, segundo o livro de Samuel, Davi está fazendo uma festa, irmãos. Davi está fazendo uma festa, seu coração está radiante, meus irmãos. O que é que aconteceu com Davi? Vamos ver aqui o que é que aconteceu com Davi. Ele era perseguido, ele estava sendo alvo de uma conspiração. O rei Saul queria acabar com ele.
Mas não deu certo. O rei Saul não conseguiu o que ele desejava e era ciúme de Davi. E Davi tinha sido alcançado pelo amor de Deus. Seu coração agradava e honrava ao Senhor. E ele foi separado para ser rei. E isso trouxe a ira no coração de Saul, que era o rei, quando aquele adolescentezinho, aquele mocinho, foi escolhido em lugar de rei, no lugar dele. Mas Saul foi rejeitado por Deus, por causa do seu coração, dos ídolos do seu coração, dos desejos do seu coração, e que o fazia perder a sanidade. Deus rejeitou Saul e falou: agora não dá mais para esse rapaz continuar a governar o meu povo. Agora eu vou levantar Davi. Davi nem era o mais bonito, Davi nem era o mais forte, Davi nem era aquele que tinha mais habilidades de guerra, mas tinha um coração que agradava a Deus. Era lá no coração que as maiores batalhas que Davi e Saul e todas as pessoas travam, que Davi estava sendo vitorioso e alcançava o coração de Deus. Agora Davi, ele se torna rei de Israel, lá no capítulo 5. E quando ele se torna rei de Israel, ele diz assim: agora eu tenho que trazer a presença de Deus para cá, para Jerusalém, a sede do governo. Ele queria Deus entronizado na vida e no povo de Israel. Era o desejo do coração dele. E aí Davi agora ele vai buscar a arca, irmãos. E a arca, naquele tempo, fisicamente representava a presença de Deus. A arca, ela trazia a glória de Deus, a arca trazia a proteção de Deus. Davi agora se reúne com os seus guerreiros e ele vai buscar a arca de Deus, porque ele sabe, ele entende, ele compreende que se ele estava ali foi porque o Senhor o guardou, o Senhor o livrou, foi porque o Senhor estava dando vida para ele, e o Senhor estava sustentando ele, e o Senhor era a razão de todas as suas conquistas e vitórias. Não existe outro, meus irmãos, não existe outro. No capítulo 6, no verso 14, Davi vestindo um colete sacerdotal de linho. Um detalhe: esse colete sacerdotal era as vestes do sacerdote que servia na igreja, no templo. Não eram as vestes do rei, não era. As vestes do rei, irmãos, ela era diferente. Ela tinha uma ornamentação e ela tinha uma visibilidade que permitia que as pessoas olhassem e dissessem: esse é o rei de Israel, esse é o rei da nossa nação. Mas Davi quis colocar as vestes simples dos sacerdotes, daqueles que se rendiam a Deus, que buscavam a Deus. É isso que eu preciso fazer sempre, é isso que eu preciso estar mantendo no meu coração, apesar de ser o rei. Eu não vou estar vestido com as vestes de rei. Eu quero ser esse sacerdote diante do povo, da minha casa, da minha família. Era essa a motivação de Davi. Vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Ele foi dançando, ele foi celebrando, ele foi entendendo que o único digno de adoração, de louvor, aquele que é soberano, que venceu todas as batalhas em que ele estava na frente, era o Senhor dos exércitos. Contra o gigante Golias, era o Senhor dos exércitos. Contra as ameaças de Saul, era o Senhor dos exércitos. Ele foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas.
aqui estava um verdadeiro motivo de celebração, de festa, de alegria, de gratidão, o Senhor dos Exércitos, aquele que nos mantém de pé, aquele que é o único Deus que precisa e deve ser adorado por mim, por nós, por você, aquele que deve estar entronizado no nosso coração, e aquele único que não deve ser substituído, como João, o discípulo amado, chamou a atenção da igreja: guardem-se dos ídolos. Que coisa boa, irmãos. Enquanto ele, verso 15, enquanto ele, Davi, e todos os israelitas, todo o povo, todas as pessoas levavam a arca do Senhor, eles levavam o que, irmãos? A presença de Deus. Eu e você precisamos continuamente da presença de Deus em nós, e é ela que deve nos mover, é ela que deve estar sendo priorizada, é o nosso Deus e eterno Pai que deve ser o motivo das nossas festas, é diante dele que nós devemos colocar tudo de mais excelente, mais importante, que seja a razão do nosso viver. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor, ao som de gritos de alegria e de trombetas. Esse é o mês de festa, meus irmãos, e a festa que nós estamos celebrando é a este Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, Rei dos Reis. E não haverá nenhum outro em nosso coração, não haverá nada em o nome do Senhor Jesus que vai ser levantado nem de maneira sutil, nem de maneira camuflada dentro do nosso coração. Honraremos, viveremos e serviremos ao Senhor com gritos de alegria, com brados de louvor, com celebração e júbilo, todos os dias da nossa vida, irmãos. Lembrando do que João disse: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Podemos ficar em pé? Quero chamar você para a gente orar. Mês de festa, mês de gratidão, mês de louvor e adoração ao único Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que é digno do melhor da nossa vida, de toda a nossa vida, e que está entronizado aonde, irmãos? No nosso coração. Mas não se engane, é lá no seu coração, no meu coração, que as batalhas serão travadas, para que outros ídolos sejam levantados. E às vezes de uma maneira, irmãos, que a gente pensa assim: mas é tão importante isso. Claro, mas nunca será mais importante que aquele que deu a vida por mim e por você, aquele que está assentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você, aquele que com ele nós vencemos as nossas batalhas, aquele que por intermédio dele temos discernimento e sabedoria para viver a vida. Feche os seus olhos, meus irmãos, minhas irmãs. Talvez esse seja um momento de reflexão, olhando para dentro de nós. Será que tenho ídolos no meu coração, que ocupam o lugar principal da minha vida, que determina os meus desejos, e que influencia minha postura, meu posicionamento, minhas escolhas, minhas prioridades? E
que eu hoje preciso derrubar esses ídolos no meu coração e me render a Jesus. Renda-se a Jesus. Abra mão desse ídolo que passa a ser um tropeço na sua vida e que promove impiedade na sua caminhada. Abra mão desse ídolo. Abra mão. Entronize Jesus. Entronize Jesus para celebrar, para viver. Ele é o único que pode dar a vida. Todos os outros não podem dar a vida. Pai, no nome de Jesus, e por intermédio de Jesus, o nosso Rei, aquele que governa a nossa vida, nos prostramos diante de Ti e Te adoramos, e Te adoramos. Fomos criados para Te adorar, e por isso essa batalha do império das trevas para roubar a nossa adoração. Pai, no nome de Jesus, faz cair por terra todos os tropeços que se levantaram em nossos corações, ídolos que governam a vida de cada um de nós, mas que não vão governar mais. No nome de Jesus Cristo, Pai, no nome de Jesus Cristo, liberta-nos para sermos verdadeiramente livres. Livres para Te amar, para Te honrar, para Te adorar, e por causa disso amar aos nossos irmãos, servir aos nossos irmãos, celebrar com os nossos irmãos, amar o perdido, buscar o perdido, viver para o Teu louvor e glória. Pai, no nome de Jesus, reina sobre nós, reina sobre cada um de nós, reina sobre a Tua igreja, Pai, reina sobre o Seu povo, Pai. Jesus, salva-nos, cura-nos, liberta-nos, livra-nos de todos os ídolos que querem se levantar dentro de nós. No nome de Jesus. E Teu amor, Pai, derramado em nosso coração, Teu amor, fruto do Teu Espírito Santo, nos leve a viver esta vida alegre, saudável, feliz, discípulos de Jesus, como discípulos do Mestre, esta vida de celebração, aguardando o grande dia, quando estaremos para sempre contigo, Pai. Bendito seja o Teu nome. Nosso coração está rendido a Ti, Pai. Rendido a Ti, Senhor Jesus. Rendido a Ti, Espírito Santo de Deus. Amém. Dá um abraço no seu irmão. Diga a ele: vamos celebrar, fazer festa. A gente tem motivos. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Jesus.
Glória a Deus, glória a Deus. Podemos aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único digno de receber a nossa adoração, a nossa vida, a nossa entrega total. Pode sentar-se, meu irmão, minha irmã. E diante desse momento tão especial, nós vamos celebrar a ceia, irmãos. Nós somos libertos, conhecereis a verdade, e a verdade é Jesus. Conhecendo a Jesus, recebendo Jesus, abrindo o coração para Jesus, nós somos livres, livres, completamente livres. E nesta liberdade a gente celebra, a gente faz festas. Eu digo sempre que se tem alguém que tem direito de fazer festa, somos nós, porque nós temos vida, irmãos. Se Jesus está entronizado dentro de nós, nós temos vida, a vida plena, a vida abundante, a vida que promove a alegria. Então nós vamos participar da ceia do Senhor. Quando o Senhor tomou o pão, tomou o cálice, reuniu os seus discípulos e disse: olha, é um memorial, é uma aliança para a gente viver uma nova experiência. É o que nós estamos vivendo hoje. Aqui, irmão, sabe o que nós estamos declarando? Não haverá nada dentro do nosso coração que ocupe um lugar e uma posição maior do que o meu Salvador Jesus. Não haverá. E o Espírito Santo de Deus, Ele nos guiará para a gente ter esse discernimento. Vamos orar e consagrar a Deus os pães? Vamos orar? Me dá um desse aqui, Obida, esse pequenininho, que eu quero orar. Isso, por favor. Obrigado, meu irmão. Quando eu e você participarmos desse pão e desse cálice, nós estamos fazendo uma declaração importante. E ela tem que ser uma declaração de fé que te faça viver dentro de uma coerência e de uma rendição total àquele que lá na cruz do Calvário nos atraiu, nos chamou, nos separou, nos escolheu para viver uma nova vida. Eu não posso viver uma vida para servir a dois senhores. Você não foi escolhido por Deus e chamado por Deus para servir a dois senhores. E foi Jesus quem disse: olha, ou você vai servir a um, ou você vai servir o outro. Não tem como ter dois senhores dentro de nós. E foi por isso que João escreveu: filhinhos, guardem-se dos ídolos, são senhores na nossa vida, guardem-se. Hoje eu tomo a decisão de celebrar, de adorar, de festejar e de servir a um único Deus, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você quer tomar essa decisão também? Participe da ceia do Senhor. Aliança com seu Pai Celestial e aliança com seu irmão. Nisto conhecerão que vocês são discípulos de Jesus, porque você ama a Deus, você ama o seu irmão, dá a vida pelo seu irmão. Nisto conhecerão que somos discípulos de Jesus. Estende as suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, consagramos a Ti esses pães, esse cálice, dando forma hoje a esse pacto de aliança, de entrega e de submissão total e absoluta ao único Deus, ao Pai, ao Filho, Jesus, o Salvador, e ao Espírito Santo, que hoje habita em nós. Este Deus de amor, de misericórdia, de bondade, que nos atraiu para viver um novo tempo, uma nova vida, com um novo coração, com uma nova natureza. Consagramos a Ti esses pães para celebrar, para festejar, para tomar posse dessas verdades que dia a dia nos libertam
e dia a dia nos faz ser mais do que vencedores sobre todas as coisas, em tudo e em todos os lugares. Cumpre, Senhor, o propósito do seu coração ao participarmos desta ceia, no nome de Jesus Cristo, amém. Nós vamos servir você. Você vai pegar o seu pão, o seu cálice, aguarda um instante que a gente vai participar juntos, tá bom? Enquanto isso cantamos. Graças a Deus, que coisa boa, deixa o céu descer. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração com seus discípulos, o céu desceu. Eu e você temos que viver essa vida do céu na terra dentro de nós. Irmãos, foi a oração de Jesus: venha o teu reino, seja feito aqui na terra como é nos céus. Nos céus há divisão, irmãos? Não pode. Nos céus há amargura, irmãos? Não pode. Nos céus existe mesquinhez? Não pode. Mentira existe nos céus? Todos os dias, se Jesus está entronizado dentro de nós, e nós estamos derrubando os ídolos do nosso coração, o céu vai se tornando uma realidade dentro de nós, todos os dias. E você vai vivendo o céu, vivendo o céu, vivendo o céu. Você tem que pensar, eu tenho que pensar, a gente tem que pensar assim: no céu será que faria isso, aconteceria isso? Não. Então isso não faz parte da minha vida. Isso não é para mim. Quando Jesus reuniu os seus discípulos, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles e disse: olha, é a minha vida, é o meu corpo oferecido por cada um de vós. Deixa de lado o velho homem, as dores do homem marcado pelo pecado, a iniquidade do homem marcado pelo pecado, o sofrimento de um homem marcado pelo pecado.
Viva o novo de Deus. Eu estou tomando sobre mim os seus pecados, suas iniquidades. O castigo que deveria estar sobre vocês, e não está trazendo paz sobre vocês. Aquele castigo eu tomei para mim. Eu trouxe sobre mim. E pelas minhas feridas, vocês foram sarados. Sabe para quê, irmãos? Para não viver mais escravo dos ídolos que Satanás quer levantar no coração das pessoas. Nunca mais. Deu graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, partido por vós. Tomai, comei, fazei isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos no meu nome. Participe do corpo de Cristo. Participe. Senhor, o teu corpo levou as minhas mágoas, as minhas tristezas, as minhas fragilidades humanas. O milagre da cruz tomou os meus pecados. A morte que me separava de ti e dos meus irmãos. O milagre da cruz me libertou. O milagre da cruz me deu a possibilidade de levantar a minha cabeça e olhar aos céus, sem medo de ti, sem fugir de ti, sem me afastar de ti, mas indo ao seu encontro, Pai, todos os dias. E levar comigo os meus irmãos, minhas irmãs, minha família, todos quantos eu puder abraçar. Obrigado, Pai, pela vida de Cristo, pelo perdão dos nossos pecados. Recebemos o nome de Jesus. Depois ele tomou o cálice, deu graças e disse: esse cálice fala da nova aliança no meu sangue. Irmãos, é uma nova aliança, nova. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo se fez novo, e todos os dias vai se fazer novo, todos os dias, todos os dias. Todos os dias sendo transformados, e a cada dia mais parecidos com Jesus. E a cada dia deixando o pecado que tão de perto nos rodeia, e tudo aquilo que nos fazia tropeçar, deixando e vivendo a vida que glorifica a Deus, o nosso Pai, guiados e habitados pelo Espírito Santo de Deus, cada dia mais semelhantes e parecidos com Jesus. Esta é a nova aliança no sangue do Cordeiro de Deus. Participe desta nova aliança. Participe da vida de Cristo. Participe no nome de Jesus. Obrigado, Jesus. As coisas velhas ficaram para trás. Obrigado, Jesus. Agora a vida que vivemos não é mais uma vida escrava, mas uma vida de homens e mulheres livres. A vida que vivemos agora, vivemos na fé em Jesus Cristo, teu Filho amado, o nosso Salvador,
E como Paulo declarava, essa é a nossa declaração: não mais eu quem vivo, Cristo vive em mim, Cristo vive em nós, e Cristo é a razão da nossa celebração, da nossa festa, da nossa alegria, de sermos o seu povo, de sermos o corpo de Cristo nesses dias sobre a face da terra. Obrigado, Pai, pela vida de Cristo. E nenhuma condenação estará sobre nós, que estamos em Cristo Jesus, que não vivemos mais debaixo da lei do pecado e da morte, mas vivemos pela lei do Espírito de vida, que através do milagre da cruz e do Teu Espírito Santo, agora move cada um de nós, para o Seu louvor e para a Sua glória. Amém. Amém, meus irmãos. Parabéns. 35 anos de família Comunidade da Graça. Dá parabéns para o seu irmão aí, fala parabéns. Não é qualquer um não, você é filho amado do coração de Deus. E a nossa comunidade faz parte da nossa história, e a gente faz parte dessa história maravilhosa que abençoa a nossa cidade. E tantas pessoas. Que coisa boa, né, meus irmãos? Vamos trazer diante de Deus os recursos financeiros que a gente quer dedicar ao Senhor, que a gente quer consagrar ao Senhor. Vamos? Oportunidade da gente consagrar a Deus nossas ofertas, nossos dízimos, nossa oferta especial para construir um sonho. Nós estamos vivendo essa experiência juntos há muitos anos. Hoje vivemos a alegria de estar construindo uma casa nova, já nós vamos para a nossa casa nova. E isso não é um ídolo para o nosso coração, irmãos, e nunca será. É uma estrutura. Esses dias eu estava pensando, e conversando até com alguns irmãos lá no GECEM. Jesus é a videira verdadeira, sim ou não? Ele é a videira verdadeira. E nós somos o que? Os ramos. Mas a videira e os ramos, eles estão estendidos, não sei se você conhece isso, já viu isso, sobre uma treliça. Sabe o que é a treliça? É aquele lugar onde a videira, ela é colocada e os seus ramos vão se estendendo. A treliça é a estrutura. Não é a treliça que gera vida, não é a treliça que dá frutos. Essa casa, a nova casa, as estruturas que a gente tem, são as treliças. A vida vem de Jesus. E a vida de Jesus deve alcançar a mim e a você, para que nós possamos dar fruto. Muito fruto. Então lá nessa estrutura, na nossa nova treliça maior, nós vamos poder estender os ramos, e muitos outros ramos, e mais ramos ainda, e nós vamos dar muito fruto. Diga para o seu irmão aí, você vai dar muito fruto. Deus preparou uma treliça nova para nós, para a gente estender os ramos e chegar muitos outros ramos, e a gente dar muito fruto, para a glória de Deus, o nosso Pai. Dá um para mim, que eu quero também consagrar ao Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos? Continue a nos abençoar. Pai, obrigado pelo privilégio que temos de participar de tudo que o Senhor está fazendo. E a gente participa porque o Senhor está entronizado em nosso coração. Não existe nada maior, superior, do que o Senhor, do que Jesus, do que o Teu Espírito Santo, que nos revela o Teu amor, Pai, que nos traz até Jesus e que nos faz viver a nova vida. Por isso entregamos o que temos de melhor. Não é por obrigação, não é por medo,
é por amor, por fidelidade, é por experiência de vida contigo. Recebe para o seu louvor e para a sua glória. Usa segundo os teus planos e propósitos e abençoa a nossa cidade. Começa, Senhor, a abençoar tantas outras famílias e alcançar tantos homens e mulheres que ainda não foram alcançados e que clamam por Ti, Senhor. Usa cada um de nós, usa esse pedacinho do corpo de Cristo para estabelecer o Teu reino, no nome de Jesus. E os lares, as famílias, o trabalho das mãos, a Tua bênção que enriquece, que não acrescenta dores, esteja sobre todos nós, sobre toda essa igreja, sobre toda essa família, no nome de Jesus Cristo. E toda ação maligna que queira impedir as Tuas bênçãos já estão repreendidas, caem por terra, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Enquanto nós consagramos ao Senhor, nós cantamos. Vamos cantar um pouquinho? Glórias a Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Ah, meus irmãos, glórias a Deus. Cantamos porque somos o quê? Livres, 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 livres. Meus irmãos, vamos lembrar de algumas coisas para a gente completar esse tempo nosso aqui. Eu quero lembrar com vocês do seguinte: nessa semana, essa é a primeira semana cheia. Nós estamos orando sempre, e nós estávamos orando nos GCs, nas nossas células, né? Estamos fazendo as nossas orações dentro das nossas casas. Mas essa semana, eu quero convidar você, quero chamar você para a gente ir lá para a nossa casa nova, né? Já há algum tempo que a gente está orando e consagrando e dedicando aquele lugar ao Senhor. Essa semana, só para nós, só para a nossa família, nós vamos lá orar, nós vamos consagrar, como já estamos consagrando desde o início, aquele espaço, trazer a glória de Deus para aquele lugar. A semana toda nós vamos orar lá, sempre das 8 às 9, uma horinha, nós vamos orar lá na nossa casa nova, é lá na Arthur Siqueira 789, nós não estamos abrindo para os cultos, não é uma abertura para os cultos, nós estamos abrindo publicamente, a nossa família vai lá orar, nós vamos orar à noite, os trabalhadores vão embora, nós vamos lá orar, dedicar aquele espaço, consagrar a Deus, nós vamos dar as mãos, nós vamos atrair a glória do Senhor para aquele lugar, e nós vamos orar pelos vizinhos, pelas pessoas, pela cidade, nós vamos orar para que Deus cumpra os seus propósitos em nós, e através de nós, na vida daqueles que alcançarmos, ou que Ele trouxer até a gente, tá bom? Então essa semana nós vamos lá orar, né? Nós vamos chegar lá, às 8 horas, vamos entrar, vamos ter aquele tempo gostoso de oração, aquele tempo quente, agradável, da presença de Deus. Vamos embora? Vamos embora junto? Está de acordo ou não? Precisa, né, irmãos? Quando, no começo desse ano eu orava por lá, Deus trouxe ao meu coração, traga o povo para orar aqui, traga o povo, as mulheres, os homens, as crianças, para orar aqui dentro, para orar, para clamar a mim aqui dentro. Quando as pessoas chegarem lá, as portas estiverem abertas, quando elas entrarem lá, elas serão tocadas pelo mover do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Nós estamos trabalhando, todos nós, ontem, a reunião de casais, todo o recurso arrecadado foi para a nossa construção, tudo que nós investimos
nós direcionamos para a nossa construção, tivemos um lanchinho aqui, foi tão gostoso o tempo de comunhão, irmãos, a gente não queria ir embora de tudo que o Senhor fez, mas a nossa igreja está mobilizada nesse momento, para finalizar esse tempo, finalizar, né, esse alvo, esse objetivo, esse propósito de Deus. E agora, no próximo domingo, no próximo sábado, nós vamos entregar uma feijoada, né? Nós temos uma feijoada que nós estamos fazendo, daquele jeito, gostosa, caprichada, né? Expressão de amor. Então nós estamos entregando, no sábado vai ser a entrega aqui na comunidade, das 11h30 até 1h da tarde, então nós estaremos produzindo e a entrega é no sábado, mas para a gente comprar essa feijoada, que o dinheiro vai tudo lá para a construção, e nós precisamos agora mesmo, então é a mobilização da igreja, nós temos que fazer uma encomenda, tem que entrar no link e fazer uma encomenda, nós soltamos o link para você fazer a encomenda, os irmãos lá no fundo podem te ajudar, eles te dão o link, você pode encomendar para eles, não sei mexer com o celular, para entrar no link, faz a encomenda para eles, não tem problema. Olha, eu quero 2, quero 1, quero 3, você vai fazer. E esse recurso, R$50 de cada feijoada, que dá para 2 pessoas. Irmãos, já pensou uma feijoadinha gostosa? R$25 por pessoa. Nós estamos abençoando a nossa comunidade. Agora, nós temos que fazer essa encomenda, que só por encomenda que a gente está planejando fazer, rápido, porque não dá tempo da gente levar até muito para frente, que temos que comprar os ingredientes, arrumar, os irmãos que estão participando, todo mundo, tem gente que vai doar uma coisa, outra, porque nós queremos que esse recurso todo seja direcionado para lá. Então, já vai encerrar o período das encomendas, tem que ser rápido, você tem que fazer a sua encomenda hoje. Mas no sábado que vem eu nem vou estar aqui, eu vou viajar. Encomenda, pega, põe no freezer, depois você volta, quando você voltar, você for comer essa feijoada, irmãos, o fogo dos céus vai inundar o seu coração, vai ser uma bênção. Nesse mês, no dia 24 de abril, é uma quarta-feira, nós vamos ter reunião de pais e filhos, tão importante, organize lá a sua agenda, separa essa data, dia 23 de abril, pais e filhos, nós vamos trabalhar educação de filhos, cuidado com os filhos, e olha, eu vou dizer para você, é um momento de crescimento pessoal singular para você, que você usa com seus filhos, seus netos, você usa para viver a vida. Então vai ser dia 23, organiza lá, separa na sua agenda. Vamos ficar em pé para agradecer a Deus. Quem é que está conosco pela primeira vez? Tem alguém com a gente? Ah lá, que legal! Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Tem mais alguém que está conosco pela primeira vez? Mais alguém que está conosco? Está aqui do lado do Július, aqui. Aqui, Július, ajuda o nosso irmão aqui. Isso, olha lá. Tem mais alguém que está conosco pela primeira vez? Tudo certo? Quem é que está fazendo aniversário para a gente terminar esse tempo orando, abençoando? O Júlio está fazendo também. E também está fazendo a Kelly? E como é que ela chama? A Sofia. E também a Fátima. E a Isabelinha. Oh, glória a Deus. Nós vamos orar juntos, abençoando nossos irmãos. Você que está perto da Sofia, está perto do Júlio, está perto de quem está fazendo aniversário. Abraça, honra. Irmãos, nós vamos orar e vamos completar esse tempo. Tem aí também alguns docinhos para a gente levar. Quem é que está produzindo? O Comuna Kids está produzindo uns docinhos. É pão de mel? E paleta? Palha? Italiana. Irmãos, palha italiana. Vamos abençoar nossos irmãos, abençoar quem está chegando, abençoar o Júlio, abençoar a Fátima, abençoar todo mundo. Nós podemos até fazer essa oração assim, abraçadinho, não precisa de fechar o meio, mas você está do lado do seu marido, da sua esposa, seu filho, seu amigo, não fica sozinho não, vamos nos abraçar. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos uma família abençoada,
e nós vamos orar como família. Vamos? Pai, obrigado por esse tempo tão especial. Obrigado por essa manhã, pela manifestação da sua graça, do seu amor, do seu poder. Obrigado por nos ensinar a ser filhos, a ser irmãos, a ser família, a ser amigos de verdade. Obrigado, Pai, por nos dar o privilégio de receber as pessoas que estão chegando pela primeira vez, abraçá-las, amá-las, honrá-las. Tua graça esteja sobre elas de uma maneira sobrenatural. Obrigado pelos aniversariantes que completam mais um ano, agora vivendo a plenitude da vida, ligados à videira verdadeira. Dê a eles, Senhor, um ano frutífero, um ano próspero, um ano abençoado, com a paz que excede todo entendimento. E leva-nos de volta aos nossos lares guardados, protegidos. Continua a nos ensinar, continua a nos fazer crescer, continua a nos fazer discípulos de Jesus, todos os dias, para abençoar toda a nossa cidade, quem quer que esteja perto de nós, e seja assim para o teu louvor e para a sua glória. Que o teu amor, que a tua graça, que o teu Espírito Santo sejam plenos em toda a tua igreja, em cada um dos seus filhos e filhas, no nome de Jesus, amém, amém. Grande abraço, Deus te abençoe, até já.